Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. Então a gente vai começar o estudo da química orgânica com dois assuntos básicos aí, que são a classificação de carbonos e de cadeias. Então vamos lá. Então, olha, para a gente começar, vamos fazer um histórico, né? Como é que surgiu essa história da química orgânica. Então a gente tem o início aqui com Bergman, onde se acreditava que existiam compostos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos seriam substâncias extraídas dos organismos vivos. E os inorgânicos seriam substâncias que já estão aí no reino mineral. Beleza? E a história continua aqui com Berzelius. Ele lança a teoria da força vital. O que seria isso? Eu tenho um cachorrinho aqui, ele está querendo fazer xixi. Aí ele faz xixi, no xixi tem ureia. Então, a ureia seria um composto que foi sintetizado por um ser vivo. Então, acreditava-se que apenas os seres vivos conseguiriam sintetizar compostos orgânicos. E quando que isso muda? Isso muda com Wöhler. Tá? Em 1828, ele faz a síntese da ureia. Ele pega um composto inorgânico, o cianato de amônio, e transforma isso em ureia. Então, faz uma síntese em laboratório. Então, aquela história de que apenas seres vivos conseguiriam dar origem a compostos orgânicos acabou com o Wöhler, certo? E hoje a gente tem aí o estudo da química orgânica como sendo a química de quase todos os compostos de carbono, tá? E um cara que estudou muito a química orgânica foi o Kekulé. E ele tem alguns postulados aí que a gente vai investigar agora para entender bem essa tal dessa química orgânica, tá? Então, a primeira coisa aqui, o carbono é tetravalente. O carbono sempre faz 4 ligações. Sempre, professor. Né? Você sabe que se não tiver exceção na química. Então, por exemplo, o monóxido de carbono, ele faz 3 ligações, tá? Então, o monóxido de carbono não é um composto aí da química orgânica, assim como o CO2. Então quais são os compostos da química orgânica? Quase todos, tá? Mas tem algumas características, né? Os compostos orgânicos, eles têm principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? A gente até fala em nhoque, né? NHOIC. Mas o artista principal é o carbono, certo? E aí, então, agora, olha, vamos falar dos postulados de Kekulé. O carbono ele pode formar cadeias. Aliás, essa característica do carbono é que faz ele ter assim, milhões e milhões de compostos orgânicos. Enquanto a química inorgânica, com quase todos os átomos da tabela periódica, só consegue alguns milhares de compostos. Então tem muito mais composto orgânico do que inorgânico. Justamente por essa razão aqui, de que o carbono pode formar cadeias enormes ou pequenas, né? E aí, no caso, olha, a gente já tem aqui algumas questões que aparecem em prova, né? Que seria a classificação dos carbonos, tá? Essa classificação, então, é em relação ao número de carbonos vizinhos. Então, o carbono primário, ele tem um ou nenhum carbono vizinho, né? Ele está ligado a nenhum ou a um carbono. O carbono secundário ele tem 2 carbonos vizinhos, ou seja, 2 carbonos ligados diretamente a ele. O terciário tem 3 carbonos vizinhos e o quaternário vai ter 4 carbonos vizinhos. Beleza? Então, olha só, vamos ver como é que é isso. Eu vou analisar, então, esse primeiro carbono aqui. Repare, esse carbono ele só está ligado a um carbono, que é esse aqui da direita. Então, ele só tem um carbono vizinho, ele é um carbono primário, Pzinho aqui de primário, certo? Esse aqui, olha, repara, ele está ligado no carbono da esquerda, no de cima, no de baixo e no da direita. Então, esse carbono está ligado a 4 carbonos. Ele tem 4 carbonos vizinhos. Carbono quaternário. Esse próximo aqui, olha, ele está ligado ao da esquerda, ao de cima e ao de baixo. E aqui ele está ligado ao oxigênio. Não conta nessa classificação, tá? Então, ele está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Ok? Seguindo aqui, olha, esse carbono aqui está ligado ao carbono da direita e ao de baixo. Ele está ligado a 2 carbonos. Aqui o oxigênio não conta. Professor, mas tem uma ligação dupla aqui. Gente, todos eles vão fazer 4 ligações, tá? O que importa é quantos carbonos vizinhos eu tenho? 2. Então, esse carbono aqui é um carbono secundário. Ok? Esse carbono aqui, então, olha, só está ligado aqui ao da esquerda. Então, ele é um carbono primário, certo? Esse aqui só está ligado no de cima. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui só está ligado no de cima. É um carbono primário também, né? Esse aqui só está ligado aqui no de cima. Também é um carbono primário, certo?
Esse aqui só está ligado no de baixo, então ele é um carbono primário. Esse aqui está ligado no de baixo e no da direita, então ele é um carbono secundário. E esse aqui é um carbono primário, só está ligado no da esquerda. Ok, gente? É simples, tá? Não tem muito mistério. Só tomar cuidado aqui que a dupla não interfere, se for uma tripla. E tomar cuidado se tiver um átomo que não é carbono aí no meio dos carbonos, certo? Beleza. E aí, retomando então, esse postulado de Kekulé de que o carbono pode formar cadeias, a gente tem uma classificação de acordo com as características dessas cadeias, tá? Então, nas cadeias abertas ou alifáticas, a gente tem as cadeias chamadas de cadeias normais e as cadeias ramificadas. Visualmente perceptível, né? Uma cadeia normal é uma sequência aqui de carbonos sem que nenhum carbono derive dessa cadeia. Já na cadeia ramificada eu tenho aqui derivações de carbono, certo? Então eu tenho aqui uma cadeia principal e um carbono que deriva, que seria uma ramificação dessa cadeia, ok? A gente tem aqui a segunda classificação, que é da cadeia saturada ou insaturada. Cadeia saturada só tem ligações simples entre carbonos. Numa cadeia insaturada, eu tenho ligações duplas ou triplas entre carbonos. Entre carbonos. Ok? Então, repara, isso aqui é uma insaturação, né? Aquela ligação dupla ali, tá? A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. E em relação aqui, repara que eu não tenho nenhum átomo que não é carbono entre carbonos. Na cadeia heterogênea, eu vou ter aqui um heteroátomo. Esse heteroátomo seria um átomo que não é carbono, que está entre carbonos. Tá? Se eu tiver um átomo que não é carbono, mas na ponta da cadeia, aí já não seria um heteroátomo. Tá? Então, o heteroátomo ele tem que estar entre carbonos. Beleza, galera? E sobre as cadeias fechadas, né? A gente também vai ter as mesmas questões, tá? Uma cadeia fechada normal, repara, parece um quadradinho aqui, né? E a ramificada eu tenho esse quadrado, só que eu tenho um carbono que sai desse quadrado aqui, tá? Então aqui eu tenho uma ramificação. Então cadeia normal, cadeia ramificada. Também a mesma coisa, saturado ou insaturada, tá? Aqui eu não tenho dupla ou tripla entre carbonos. E aqui eu vou ter uma ligação dupla entre carbonos. Então uma cadeia insaturada. Tá ali a insaturação. Homocíclica ou heterocíclica. Aqui eu já tenho uma junção desses nomes, né? Homogênea e heterogênea, com a cadeia cíclica fechada, tá? Então, repara, a cadeia homocíclica, ela vai ter aqui a sequência de carbonos não está interrompida por ninguém. Já na heterocíclica, repara, eu tenho aqui um heteroátomo. Então, esse heteroátomo aqui está interrompendo a sequência dos carbonos, ela continua sendo fechada, mas seria com heteroátomo, então a cadeia heterocíclica. E por último, aqui nós vamos ter as cadeias aromáticas, que tem um núcleo aromático, tá? O núcleo aromático ele pode vir representado assim, tá? São 6 carbonos com esse círculo aqui no meio, ok? Aqui eu tenho um núcleo, aqui eu tenho 2, né? Mononuclear ou polinuclear, tá? E ela pode vir representada aqui também com 3 ligações duplas alternadas, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Então a cadeia aromática ela pode vir com esta representação, esse círculo aqui, ou com essas 3 ligações duplas alternadas, tá? Essas ligações duplas, elas não são fixas, elas rodam aqui dentro. Então esse círculo ele está representando justamente essa rotação dessas ligações que a gente chama de ressonância, ok? Então tá aqui, então uma cadeia aromática mononuclear ou polinuclear, tá? Sempre com 3 ligações duplas alternadas, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. E a cadeia aromática ela pode ser polinuclear, né? Com núcleos condensados ou com os núcleos isolados, tá vendo? Aqui eles estão condensados, aqui eles estão isolados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos fazer algumas questões para ver como é que isso é cobrado em prova, tá? Principalmente no Enem. Então, olha, nessa primeira questão do Enem 2020, ele fala assim: um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. Olha, insaturação a gente viu, né? Tem que ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, tá? Poli significa o quê? Muitas, né? Tem que ser pelo menos mais de uma, né?
e uma hidroxila em carbono terminal, ou seja, na ponta da cadeia. Tá? Se você não lembra o que é uma hidroxila, vou lembrar aqui com você agora. Hidroxila é a nossa famosa aqui, olha, OH. Tá? Hidroxila, é isso aqui, certo? Beleza. Então, o catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas, tá? Então, elas estão aqui, ok? Beleza. Qual substância o empresário deverá utilizar? Então, olha, gente, com essas características, né, poliinsaturado e com hidroxila na ponta da cadeia, a gente vai ter aqui, principalmente, dando uma olhada, olha, essa primeira aqui, né, que eu tenho aqui duas insaturações e a hidroxila aqui na ponta da cadeia, tá? Então, seria a letra A, ok? Ah, professor, por que não pode ser isso aqui? Isso aqui não é uma hidroxila? Não, não é uma hidroxila, tá? Essa aqui é uma simplificação dessa estrutura aqui, olha, da função orgânica. Se você lembra aí, já viu função orgânica, isso aqui seria um aldeído, tá? Então tá aqui um aldeído também. Aqui é uma hidroxila, né? Mas eu tenho aqui uma cadeia fechada, né? Aromática, tá? Não é a situação que ele falou aqui pra gente. Não tem aqui uma hidroxila no carbono terminal, né? Aqui também, olha, uma cadeia fechada, tá? Essa hidroxila não estaria numa ponta, né? Beleza, galera? Então é isso, tá? Uma questão simples, onde ele cobrou, né? Você saber o que é uma cadeia insaturada, tá? E aí, no caso, né? Lembrar o que é uma hidroxila e tal. Ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Então, aqui no Enem 2013, eles perguntaram assim: as moléculas de nanoputins lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid representado na figura. Então, esse bonequinho, né, que representa, na verdade, uma molécula orgânica. Ah, essa molécula existe? Provavelmente não, tá? É mais um recurso didático, certo? Então, o que a gente precisa entender aqui, né? Que cada ponta dessa é um carbono. A gente chama isso de fórmula bastão ou em linhas, tá? Então, todas essas pontas aqui são carbonos, tá? Não vou representar todos para a gente não levar tanto tempo assim, tá? Mas seria isso, certo? A proposta da fórmula bastão é não representar os dois átomos que mais aparecem nos compostos orgânicos, carbono e hidrogênio. Então, esses dois aqui são os mais aparecem nas moléculas orgânicas. Repara que esse O aqui seria um oxigênio, tá? Parece o olhinho, né? Então, a gente representa oxigênio, nitrogênio, tá? Mas a gente não escreve na fórmula bastão carbono e hidrogênio. Eles não são representados, ok? Então, olha, qual é a pergunta aqui? Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Tá? E aí a gente viu esse conceito, né? Carbono quaternário é o carbono que tem 4 carbonos vizinhos. Ele tem que estar ligado a 4 carbonos, tá? Então, procurando isso aqui neste nanokid, né? Então, a gente vai encontrar esse carbono quaternário aqui na mão, tá? Então, aqui seriam os dedinhos, né? Então, o carbono quaternário ele está aqui, olha, na mão do nanokid. É o único carbono que está ligado aqui a 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui também. Certo? Então, repare, esse carbono aqui, já muitos alunos me perguntaram em sala, né? Ah, esse carbono aqui não é quaternário, professor? Esse aqui não. Tá? Ele está ligado a 3 carbonos. Ele não tem 4 carbonos vizinhos. Aqui é uma dupla, né? Então, ele tem 3 carbonos vizinhos. É um carbono terciário. Ok? Então, é isso. Então, que parte do nanokid existe carbono quaternário? Está aqui nas mãos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Então, essa próxima questão do PPL 2013. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Olha, então, quanto mais insaturações, o que são insaturações? Ligações duplas ou triplas, né, entre carbonos. Beleza, galera? Tem que ser dupla ou tripla entre carbonos. Então, perfeito. Então, olha, na figura são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha.
Então aqui ácido palmítico, esteárico, linoleico, oleico e linolênico. Perfeito. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Bom, melhor qualidade seria o que tem mais insaturações, né? O ácido palmítico não tem. Repara, gente, essa dupla aqui com o oxigênio não é insaturação, né? Insaturação é dupla ou tripla entre carbonos. O ácido esteárico também não tem. O oleico tem uma insaturação. O linoleico tem 2 insaturações. E o linolênico tem 3 insaturações, tá? Então, o melhor seria o linolênico, depois o linoleico e depois o oleico, tá? Então, ele pediu os dois, né? Os dois que têm melhor qualidade seriam, no caso aqui, os que são mais insaturados. O linolênico e o linoleico, ok? Isso está aqui na letra linolênico e linoleico. Está aqui, ó, letra B. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Próxima questão do PPL 2009. O ácido acetil salicílico, AS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AS. Então, essa substância é super conhecida, né? Então, está aqui uma fórmula bastão, né, em linhas. Considerando-se essa representação, é correto afirmar que a molécula molecular, a fórmula... Voltando aí em 3, 2, 1. Próxima questão, então, do PPL 2009. O ácido acetil salicílico, AS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AS. Então, está aqui uma fórmula em linhas, né, em bastão. Considerando-se essa representação, é correto afirmar que a fórmula molecular do AS é... Então, gente, fórmula molecular, ela representa apenas o número de carbonos, hidrogênios, né, os átomos que tem na substância. Então, repare que as opções, né, C7, O2, H3, CO, OH. Tá? Então, temos aqui as opções. Bom, então, o que a gente precisa fazer nessa questão? Então, a gente já sabe que a fórmula bastão ela não representa os carbonos e os hidrogênios que estão ligados a carbono. Tá? Mas a gente sabe que todas essas pontas aqui representam carbonos. Então, dessa forma aqui, olha, a gente já tem aqui os carbonos, né? E alguns já estão até representados. Então, a gente já pode até contar os carbonos aqui, olha, tem vamos marcar aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Tá? Então, repara aqui, olha, cuidado que nas opções ele colocou aqui um carbono separado dos outros, né? Então, repara, C7 na letra A e B, e depois eu tenho aqui um outro carbono, tá? Então, seriam no total 8 carbonos, tá? A gente contou 9, né? Vamos colocar aqui, ó. A gente contou 9 carbonos, tá? No jeito que ele colocou aqui, né, seria C8, depois tem mais um carbono. Tá? Então, 9 carbonos no total. Poderia ser a letra C, a letra D ou a letra E. Tá? Os oxigênios não variam nessas opções, ó, repara. O2, depois mais 2. Então, 4 oxigênios, né? Em todas elas. Ó, O2, depois mais 2 oxigênios aqui, 4 oxigênios. E a letra E também. Tá? E realmente, então, eu tenho 4 oxigênios, né? Então, aqui, olha, 2 oxigênios aqui. Mas esses dois aqui são 4 oxigênios, certo? Então, o que vai determinar aqui qual das letras vai ser, C, D ou E, vai ser, no caso, o número de hidrogênios, ok? E aí, para achar o número de hidrogênios, eu vou lembrar o seguinte, o carbono faz quantas ligações? Carbono faz sempre 4 ligações, certo? E aí eu vou contar, esse carbono aqui, quantas ligações ele já fez? Ele fez 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta 1. Então, esse carbono tem 1 H. Esse carbono aqui agora, ele fez 1, 2, 3 ligações. Para completar 4, ele vai ter mais um hidrogênio. Esse carbono aqui já fez 1, 2, 3 ligações. Para 4, falta 1 H. E assim, dessa forma, eu vou vendo o número de hidrogênios.
Esse carbono aqui fez 1, 2, 3 ligações. Para 4, falta um hidrogênio. Esse carbono aqui já fez 4 ligações. 1, 2, 3, 4. E esse aqui também. 1, 2, 3, 4. Ok? Olha, esse carbono aqui também já fez 4 ligações. 1, 2, 3, 4. E aqui esse carbono já tem seus hidrogênios, né? E aqui eu também já tenho, tá? Então, vamos contar agora os hidrogênios para a gente finalizar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, com mais 3, 8 hidrogênios. Ok? Então, olha, tá aqui a letra D, né? Ó, C8, mais esse carbono C9, né? Hidrogênios aqui, olha, eu tenho 7, mais esse 1 aqui, 8, tá? E os oxigênios são 4, 2, com mais 2 aqui, 4 oxigênios, seria a letra D. Ok, jovens? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, você coloque aí nos comentários, a gente tenta responder. E aí, no mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.